Muito bem, graças a Deus, estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando o joinha de vocês e aproveite, pegue esse link e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês estarão ajudando o nosso canal a avançar ainda mais. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aí chegando em mais um final de semana, estamos dando seguimento também à nossa série de exposições da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos falar sobre a paz com Deus e daremos também início ao capítulo 5 da nossa exposição aqui, o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, dando início hoje à nossa exposição no capítulo 5, versículo de número 1. E eu quero aqui também incentivar você também a enviar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós temos sempre orado por todos aqueles que têm aqui acompanhado o nosso programa. A nossa oração sempre é que Deus venha fazer coisas extraordinárias por nós, em nós e através de nós. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus possam ser transformadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso intuito aqui com esse programa, com a finalidade de levar a palavra de Deus, porque sabemos que ela é poderosa por si mesma para fazer coisas extraordinárias. Não é a palavra do Miqueias, é a palavra de Deus. É ela que não tem poder de voltar para si vazia. Antes ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Nós cremos nisso com toda a certeza e convicção. Por isso vamos ouvir então agora os nossos patrocinadores para logo em seguida darmos seguimento aqui à nossa exposição. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley.
Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Nós estamos agora no capítulo 5, da carta de Paulo aos Romanos. E até aqui, até esse capítulo, Paulo já falou da situação que gregos e judeus se encontravam perante Deus. Quando você começa lá no capítulo 1, verso 18, até 3, verso de número 20, em que ele tratou profundamente sobre a questão da depravação total de toda a humanidade, seja grego, seja judeu, seja quem quer que seja, de qualquer lugar ou parte do mundo ou época, ele tratou sobre o tema da depravação total, que compreende o capítulo 1, verso 18 a 3, verso 20. E também já apresentou a solução plausível para isso, começando do capítulo 3, verso 21, e indo até o capítulo 4, verso de número 25, em que ele trata sobre a questão da justificação pela fé. E, na verdade, o capítulo 5 também, até o verso 21, vai tratar especificamente ainda sobre o tema da justificação pela fé. E a partir do capítulo 6 iremos iniciar falando sobre o tema da santificação. Mas, de forma preliminar e de forma muito embasada, como nós temos aqui visto, você que tem nos acompanhado aqui tem percebido, Paulo tratou sobre essa questão, que a única solução, afinal de contas, para a questão do pecado, para a depravação de toda a humanidade, etc., é o que? A justificação pela fé. É esse ato legal e forense de Deus de nos declarar justos diante dele, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum, completamente irrepreensíveis diante de Deus, não por nossos méritos, não por nossas obras, não porque somos bons, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu favor sobre nós. E aqui no capítulo 5, essa primeira parte aqui, do verso 1 ao 11, o apóstolo vai então falar sobre os frutos ou as bênçãos dessa justificação. Afinal de contas, o que essa justificação causa em nós? Qual é a vantagem? Qual é a bênção que decorre disso? Bem, verdade é que quando você pensa na justificação pela fé, e eu penso que vocês que têm aqui me acompanhado desde o início podem perceber que quando nós falamos de justificação pela fé, nós falamos de graça, nós falamos de misericórdia, de amor, é uma mensagem tão doce, é uma mensagem tão boa, tão maravilhosa, que é de fato a boa nova de Deus, o Evangelho a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo tão sublime que chega a nos constranger. Alguém até chega ou pode até pensar, isso é muito bom para ser verdade, porque estamos tão acostumados numa realidade de mundo de trocas, de barganhas, de meritocracias, de faça isso que você obterá aquilo, faça aquilo que você terá aquilo outro, que quando nos é contado algo tão sublime, tão maravilhoso, tão glorioso como o Evangelho de Jesus Cristo, nós começamos a duvidar. Alguém chega a duvidar, alguém pensa, não, isso não, e muitos, inclusive, na própria história da fé cristã, tentaram colocar
apêndices, tentaram costurar algumas coisas a essa fé a qual nós temos em Cristo, a obra de Cristo, o cristianismo como um todo, tentaram fazer alguma coisa ali porque não achavam que isso seria suficiente, mas a obra de Cristo é suficiente. O amor de Deus revelado por nós por meio de seu Filho é suficiente. Pode ser que não entre na nossa cabeça muitas vezes, e não é para entrar mesmo, porque a obra de Deus por nós, o amor de Deus para conosco, Deus que, como diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem nem como você medir esse amor. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios fala da altura, da profundidade, da largura, do comprimento do amor de Deus. É algo do qual nós não temos como medir, dimensionar, de tão grande que é. Eu tenho estudado, tenho meditado e tenho sido renovado por Deus diante desse texto, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, nós entristecemos a pessoa do Espírito Santo. E quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a obra de Cristo, quando eu olho para tudo aquilo que nos faz ser quem somos, eu percebo que não tinha jeito, tinha que ser pela graça, tinha que ser mediante a fé, tinha que ser Deus intervindo, tinha que ser Deus indo ao nosso encontro, porque se fosse depender de nós, ir ao encontro de Deus, nós nunca iríamos e nós nunca chegaríamos onde chegamos hoje em Cristo. Por isso que eu quero hoje então pensar com vocês nesse primeiro fruto, nessa primeira bênção da justificação pela fé, que é a paz com Deus. A paz com Deus. E aí, Romanos capítulo 5, verso 1 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante como Paulo começa aqui, porque ele começa pressupondo, partindo do pressuposto que esses seus ouvintes, os crentes que estão em Roma, foram de fato justificados mediante a fé, pela obra de Jesus Cristo. E ele começa dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, vocês que de fato tiveram um encontro com Jesus, um encontro esse que permitiu que vocês se tornassem novas criaturas em Cristo Jesus, em que vocês se tornaram declarados justos diante de Deus, aceitos, reconciliados por seu sangue. Vocês que foram salvos, vocês têm o que agora? Vocês têm paz com Deus. Vocês têm paz com Deus. Entenda algo aqui de suma importância. Paulo não está aqui tratando da paz de Deus. Paulo não está falando de uma paz de espírito. Paulo não está falando de um sentimento positivo diante as guerras da vida e etc. Não. Ele está falando de relacionamento. Ele está falando de um relacionamento que outrora estava quebrado e agora foi restaurado. Ele está falando de paz com Deus. Em outras palavras, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos adversários de Deus por causa do pecado. Como ele deixou isso perfeitamente claro de Romanos capítulo 1, verso 18 a 3:20. Quando ele mostra para nós a questão do quê?
da depravação total. Nem o homem quer saber de Deus e nem Deus quer saber desse homem. Porque isso aqui é de fundamental importância. Existem pessoas que pregam um evangelho meio controverso. O homem sem Deus, em primeiro lugar, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber do Deus revelado na palavra de Deus, nas Escrituras. Porque crer em Deus pode ser extremamente subjetivo. Você pode estar aí me ouvindo e dizer assim, não, eu não sou cristão, eu não vou numa igreja, mas eu creio em Deus. Ok. Eu posso até acreditar que você creia numa divindade. Mas não significa que o Deus que você diz crer seja o mesmo Deus que está revelado na palavra de Deus. O Deus criador dos céus e da terra, santo e irrepreensível, com seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Um Deus irrepreensível, de caráter plenamente santo. Existe um único Deus, e é o Deus que se revelou a nós na sua palavra. Revelação especial, palavra de Deus. É aquilo que eu já falei em outra oportunidade. Deus revelou de várias maneiras. Dentre elas, de formas gerais, é o que? A natureza, a história, na própria consciência do ser humano e na sua palavra. Revelação final para nós, o cânon das Escrituras, que foi fechado lá depois lá do século V depois de Cristo. Em que nós entendemos que aqueles 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo, são palavra de Deus, inspiradas por Deus, soprada, é o sopro de Deus aos autores, o que nós chamamos de união hipostática, divino-humana. É um Deus eterno se revelando no tempo a homens finitos, falhos, mas de um Deus infinito e eterno, que se comunica de maneira clara, audível, em sonhos, visões, etc., para chegar a esse material final que nós temos em mão, a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós dizemos crer. Porque é muito subjetivo uma pessoa dizer para mim que crê em Deus, mas vive em oposição ao Deus que está revelado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E aí você conversa 5 minutos com a pessoa e você percebe que o Deus que ela crê não é exatamente o Deus que você crê. E por isso que é fácil crer nesse Deus que ela crê, porque esse Deus que ela crê não é o Deus de fato revelado na palavra de Deus. Não é o autêntico Deus revelado nas Escrituras. É um Deus muitas vezes criado à sua própria imagem e semelhança. E é fácil dizer que crê em Deus. O homem sem Deus, ele está em oposição a Deus. Ele odeia Deus. Ele abomina Deus. Ele sufoca, como diz lá Romanos 1:18. Ele suprime, ele sufoca a justiça, a verdade pela injustiça. Por quê? Porque ele quer viver numa vida de pecado, quer viver numa vida de erro, ele não quer saber de Deus. E esse Deus também não quer saber desse homem, porque Deus não compactua com homens pecadores. De modo que Romanos 1:18 que diz que dos céus está o que? Revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Nem o homem quer saber de Deus, nem Deus quer saber desse homem. Como então vai haver uma aliança de reconciliação, de amizade, de paz com esse homem? Somente por meio de Cristo. Somente por meio da justificação pela fé. Perceba que falar de paz com Deus é algo sério. Perceba que falar de paz com Deus, que também leva e traz a paz de Deus sobre a vida do pecador, regenerado, transformado,
parte primeiro de algo foi feito, alguma coisa foi realizada para que essa paz fosse propiciada. Certo pastor americano, R.C. Sproul, já falecido há alguns anos atrás, ele conta que ainda criança, ele saiu para brincar na rua e brincava, e era algo normal e tal. Daqui a pouco ele começou a ouvir uma gritaria dos vizinhos. Ele ficou assustado, não sabia direito o que estava acontecendo, até que sua mãe saiu ao seu encontro e disse: paz, paz, paz! Era o final da Segunda Guerra Mundial. Havia uma celebração no mundo porque a Segunda Guerra Mundial havia sido terminada. Havia sido feita uma aliança, que a guerra foi cessada e houve paz. A mesma coisa aconteceu comigo e com você quando tivemos um encontro transformador com Cristo. A paz só foi possível em meio à guerra que havia entre mim e Deus, entre Deus e mim, por causa de Cristo. Cristo propiciou essa paz. Cristo propiciou que nós pudéssemos viver em harmonia com Deus. Fôssemos aceitos por esse Deus e viver em paz. O primeiro Adão trouxe guerra, o segundo Adão trouxe paz. Jesus. Um outro ponto aqui que deve ser destacado e pensado é o seguinte: nós não somos justificados por causa da fé, mas mediante a fé, sendo, pois, justificados pela fé. A fé é esse instrumento. A fé é esse meio pelo qual nos propicia a justificação. Nós somos justificados pelas obras de Cristo. Por causa de Cristo é a causa da nossa justificação. Cristo é o fundamento. A fé é esse instrumento que Deus permite, ou que Deus permitiu que eu e você pudéssemos ser declarados justos. E possamos viver o que? Em paz. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, ter paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente que a partir dessa paz, pensando aqui em relacionamento, nós também conseguimos obter o que? A paz de Deus. Todas as aflições da vida do homem pecador agora são depositadas em Cristo. Tudo aquilo que tira o nosso sono, ou que pode muitas vezes tirar nosso sono, agora a gente pode ficar tranquilo, porque Cristo não é só aquele que propiciou nossa paz, mas Ele é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. Diz o texto de Romanos 8:32, que eu gosto muito. Paulo escreve: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Cristo já, por meio da sua obra, nos deu paz, e disso vem a paz com Deus, a paz de Deus, será que agora nós vamos viver angustiados, aflitos, preocupados, tendo o príncipe da paz ao nosso lado, ao nosso favor? E ainda diz no final do livro de Mateus, um Deus presente, um Deus conosco, que não nos deixará só até a consumação dos séculos. Não tem como você ficar preocupado, angustiado, porque a verdadeira paz está em Jesus.
na sua obra, por minha vida, pela sua vida, por minha causa, por sua causa. É isso que eu quero orar a Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia. Que nós possamos desfrutar dessa bênção tão maravilhosa que é a bênção de viver em paz com Deus. E de desfrutar também da paz de Deus em nosso coração e nossa mente, com alegria, com emoção, porque somente Ele é capaz de propiciar uma verdadeira paz. Não é uma paz como o mundo quer dar ou promete. É uma paz genuína, verdadeira, porque é uma paz que vem de Deus. Que Deus venha nos ajudar. E que aquilo que nós falamos sempre, a paz do Senhor, graça e paz, venha a ter sentido na nossa vida. Por isso que nós podemos dizer, inclusive, essa saudação. Por diversas vezes, Paulo usa em suas cartas a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba que graça vem antes de paz. Por quê? Porque não existe paz sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o favor de Deus por nós. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!